chegamos aqui para mais uma aula. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e hoje, gente, tem uma aula linda, maravilhosa para vocês, que é essa mini frasqueira. Olha como que ela é por dentro, gente, show, muito show. Olha que legal. A gente vai fazer vários bolsinhos, que deixa eu tirar aqui para mostrar. Olha só. Pode colocar esmalte, pode colocar sérum, como eu coloquei aqui os produtinhos de rosto, pode colocar essência. Então ficou bem legal, com molde gratuito para vocês. Então essa é a nossa aula de hoje. Você que está me assistindo aqui no canal do YouTube, verifica aqui embaixo, ó, se você é inscrita no canal. Se você não é inscrita, se inscreva, clica no sininho, ativa aí receber todas as notificações. Assim, sempre que eu tiver aula nova, que é toda semana, você vai receber aí uma notificação do YouTube. Mas para receber a notificação tem que ativar, tem que se inscrever e ativar o sininho. Clicar no sininho que fica aqui embaixo da tela, tá? E colocar aí, ó, receber todas as notificações, tá bom? Então é o seguinte, gente, para fazer essa frasqueira, primeira coisa, vocês vão baixar o molde, tá? O link do molde está lá na descrição do vídeo no YouTube, aqui na descrição aqui embaixo. E o molde é essa página aqui, tá bom? No molde tem o desenho do topo e o fundo, tá? E tem o desenho do sustento do corpo, tá bom? As outras medidas, alça, o corpo e o canal do zíper são medidas e estão descritas aqui na lateral. Esse molde, gente, ele tá também descrito bem certinho a quantidade que vocês vão cortar de cada material. Mas aqui eu vou mostrando o material e vou falando para vocês também, tá? Então, baixou o molde, você vai recortar aqui o desenho redondo, esse outro aqui, e não jogue fora essa beiradinha aqui, ó, onde tá escrito medidas. Essa escrita você recorta e guarda, tá? Para você fazer aí os cortes dos materiais, tá bom? Então, a gente vai começar aqui a explicação pelo corpo. Deixa eu chegar aqui nesse celular aqui. Aí. Aqui, ó, a explicação primeiro do corpo. Para o corpo, vocês vão cortar o círculo 2 vezes no tecido principal, que é o que fica do lado de fora, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta. Eu estou usando manta R2. Aqui para adiantar, já coloquei, primeiro coloquei os 2 tecidos principais, passei o ferro, virei, coloquei os 2 tecidos de forro, passei o ferro na manta e uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta. Aí ele já ficou assim, estruturado, tá? Então essa é a parte do corpo. Aí a gente vai para o outro moldezinho, que é o sustento, tá? Que é esse daqui. Aline, não tenho como imprimir o molde. Mesmo assim, vocês baixam o molde, tá? Aqui na descrição, que no molde tem todas as medidas, inclusive o círculo e esse aqui, tá bom? Então aí o molde do sustento do corpo, vocês vão cortar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro, uma vez na manta. Também fiz a mesma coisa do círculo. Coloquei o tecido principal, passei o ferro, virei, coloquei o forro, passei o ferro e uma costurinha bem na beiradinha toda a volta. E ele já ficou assim, no adianto de vida, né? Agora a gente vai para as partes que são por medidas, tá? Que tá descrito no molde, no PDF. Então a primeira medida que tem é do corpo, que é a medida de 40 centímetros por 11. Essa medida eu cortei uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta R2. O tecido principal já coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costura em volta. O forro fica soltinho aqui, tá? Lindo esse tecido, hein, gente? Olha só que coisa mais linda, é uma estampa digital. Olha que lindo, eu amei. Amei, tricoline digital. A outra medida é o canal do zíper, ele é estreitinho, 40 centímetros por 4. Também uma vez no tecido principal, uma vez no forro, uma vez na manta. O tecido principal coloquei sobre a manta e uma costurinha em volta. O tecido do forro fica solto aqui, tá? Para o canal do zíper, a gente vai precisar de 44, mais ou menos 44 centímetros de zíper e 2 cursores. Eu gosto de usar 2 cursores para deixar o zíper fechando assim, ó, aqui na frente, tá bom? E aí, por último,
a medida da alça. A medida da alça, gente, eu fiz ela aqui de tecido, mas se vocês quiserem usar alça chique, só a alça pronta, pode, tá bom? Fica à vontade. Mas aqui eu cortei na alça a medida de 21 centímetros por 12, uma vez só no tecido, ó. Então aqui esse tamanho tem 21 por 12. O que que eu fiz? Dobrei ao meio, passei o ferro, abri, dobrei as duas pontinhas, encontrando aqui no meio, passei o ferro novamente, dobrei mais uma vez e passei o ferro. Para dar uma estrutura, eu cortei uma tirinha de manta e coloquei aqui no meio, tá? Para não ficar molinho. E é isso. Aline, não quero fazer de tecido, quero fazer de alça, pode fazer. Alça pronta, né? Então, a alça é isso aqui. E aí, gente, se vocês forem querer fazer o bolsinho de dentro, que eu acho que vocês vão querer, porque fica show de bola, né? O bolsinho de dentro que eu falo, ele é esse bolsinho aqui, ó. É de 2,5, tá? A medida da alça, da manta que vai dentro da alça, a largura, 2,5. Então, o bolsinho que eu falo é esse aqui em volta, ó. Para poder fazer vários bolsinhos para colocar os produtos. Eu usei telinha vôlei e vou passar as medidas para vocês. Certo? Então, tá aqui, ó. Então, nós vamos precisar, para fazer o bolsinho, 74 centímetros de comprimento de telinha vôlei, que é essa tela aqui, ó, tá? 74 centímetros por 8,5 de largura ou altura, que faz assim, ó, tá? Eu tô usando a branca, essa é a telinha vôlei. Então, para fazer os bolsinhos, 74 por 8,5. E aí, tem essa outra medida aqui, gente, que é para fazer o bolsinho no sustento do corpo. Vocês vão entender logo. Também tem altura de 8,5 aqui, ó, 8,5 por 17 centímetros. Então, é outro pedaço de tela aqui, tá bom? E aí, para fazer o viezinho da tela, do bolsinho de tela, eu cortei uma tira de tecido, tá? Ela tem a largura de 5 centímetros e aqui pelo comprimento. Essa tirinha aqui tem 74 centímetros e cortei a outra também pro bolsinho do sustento, tá? Mas se você quiser fazer com viés pronto, também dá. Fique à vontade. Então é isso que nós vamos precisar de materiais para fazer a nossa peça de hoje, certo? Deixa eu guardar aqui o meu molde. Gostou? Quem aí gostou desse tecido que eu tô usando? Gente, eu achei lindo. Esse aqui, lindo. E o outro da peça que eu mostrei no início do vídeo, lindíssimo, que é um floral digital 3D, tá? Lindo demais. Se você gostou, você pode fazer suas peças com os mesmos tecidos que eu faço nos vídeos. Temos no site o kit de materiais, olha só. Esse é o kit de materiais. O que vai nesse kit? Tecido principal digital, tecido de forro, a telinha vôlei para fazer o bolsinho, zíper, cursores, manta R2 e o molde impresso. A folha do molde vai aqui, ó, tá? Para vocês só recortar e fazer. Cada kit de materiais dá para fazer 2 frasqueiras, tá bom? Então vai cursor, zíper, tela, todos os materiais dá para fazer 2 frasqueiras, certo? A única coisa que não vai aqui no kit de materiais, porque eu não tenho na loja no momento, é o viés, que a gente vai fazer o acabamento interno. Aí é mais ou menos 1,5 m de viés, vocês precisam comprar a parte, ou se tiver aí em casa, melhor, tá? Tem esse daqui, que é a estampa que eu vou usar no vídeo hoje. Lindo. Tem o floral da frasqueira que eu mostrei no início do vídeo, é a mesma quantidade de materiais, também dá pra fazer 2 frasqueiras, só muda aqui a combinação de cores, todos os kits vai com molde, e tem essa terceira opção aqui, que é mandala com fundo branco, materiais combinando, também com molde, tá? Como é que faz para comprar os kits de materiais? Acesse o site www.alinerogerio.com.br. O link está aqui na descrição para quem está assistindo no YouTube,
Para quem está assistindo no Instagram, o link está no meu perfil, o link do site. Lá no site vocês vão encontrar os kits de materiais e também materiais avulsos, tecidos, zíper. Inclusive, gente, chegou reposição de zíper. 22 cores de zíper tem disponível lá no site, tá? A gente vende o pacotinho com 3 metros, tá bom? Para a aula de hoje tem cupom de desconto. O cupom é a palavra frasqueira, tudo com letra minúscula, tá? Frasqueira, para você ter 5% de desconto, não só comprando o kit de materiais, mas comprando qualquer outros materiais. Faz a sua compra lá no site e aí ao finalizar vai ter um lugarzinho que pede assim, ó, cupom de desconto. Aí você escreve lá, frasqueira, tudo com letra minúscula, tá bom? Isso para você ter 5% de desconto. E se a sua compra você for finalizar e realizar o pagamento por Pix ou depósito, você tem mais 5% de desconto, é automático. Você escolhe essa forma de pagamento, Pix ou depósito, automático você já tem mais 5% de desconto, totalizando 10%, certo? Então é isso, vamos começar aqui a explicação, o proceder aqui da nossa aula. E eu vou começar pelo bolsinho, né, que é o que dá o charme na nossa peça. Eu vou começar por ele. Essa telinha vôlei, gente, ela vai no kit de materiais, mas eu também tenho no site várias cores, acho que são 10 cores, se eu não me engano, diferentes de telinha vôlei. Você pode comprar a partir de meio metro ou tem a caixinha da felicidade, que é uma caixinha com todas as cores juntas, tá? Então aqui eu vou começar, pego a telinha e o meu viezinho de tecido, coloco estampa de frente para a telinha e vou costurar. Uma costurinha. Ah, tem que ligar a máquina, né, gente? Não funciona. Uma costura aqui com um pé de máquina. Então a gente vem aqui em toda a extensão dessa telinha, ó. Vai colocando a beiradinha do tecidinho, desse viezinho, com a beiradinha da tela. E vem costurando. Quem tá chegando aí agora, estamos fazendo uma mini frasqueira lindinha. Na descrição aqui do vídeo tem o molde para vocês, tá? Molde e medidas. Então aqui, ó, costurei toda a extensão. O que eu vou fazer? Vou virar esse tecidinho pra frente e aqui fazer aquele esquema de 2 dobrinhas. 1, 2, formou esse viezinho. Aí eu venho aqui com os prendedores, não sei se meus prendedores vai dar pra toda essa extensão aqui de 74 centímetros, né? Mas a gente vem dobrando e colocando o prendedor. Pode. Então, olha só, gente, depois que eu coloquei o prendedor, eu vou passar uma costurinha na beiradinha do viés aqui em toda a extensão, tá? E olha só como ficou a beiradinha do bolsinho, tá? Vou deixar aqui do ladinho e vou fazer também nesse outro pedacinho pequenininho, esse aqui, ó, tá? Vou fazer a mesma coisa, estampa de frente. Esse aqui é o bolsinho separado que vai na parte do sustento. Daqui a pouco vocês vão entender. Então, costurou aqui, pega o tecidinho, a gente coloca para a parte da frente e faz as 2 dobrinhas, 1, 2. Aqui dá para mim segurar, então nem vou colocar prendedor. Então ficou assim, ó, eu já vou começar fixando esse menor para vocês entenderem aonde que ele vai. Então o que que eu vou pegar aqui, ó? Essa partezinha que é o sustento do corpo. Essa é a parte que vai ficar do lado de fora e aqui é que vai ficar do lado de dentro. Então essa telinha a gente vai costurar na onde vai ficar o lado de dentro, tá? Então você posiciona uma beiradinha primeiro, ó, encostando aqui embaixo a telinha, passa uma costura bem na beiradinha, só de um dos lados por enquanto. Passa aqui, embaixo não.
Aí você vem, ó, com a outra beiradinha, encosta aqui e vai costurar. Ele vai ficar assim folgadinho mesmo, tá? Colocou aqui a outra beiradinha, passa a costura. E aí ficou assim, ó. Costura na beiradinha, tá? E aí aqui aonde ficou esse gordinho, a gente vai fazer uma preguinha desse jeito, ó. Ó. Tá? Faz essa preguinha e assim passa uma costura aqui na parte de baixo. E aí esse bolsinho já tá pronto. Olha que bonitinho. Vou deixar aqui do lado. Agora a gente vai costurar esse bolso maior. Eu vou pegar o forro, ó, o forro do corpo. Vou iniciar fazendo também uma costurinha aqui na beiradinha, na lateral. Só uma costurinha aqui na lateral. Pronto. Agora aqui, gente, nós vamos distribuir este tamanho de tela aqui neste tamanho do corpo. O que eu vou fazendo? Espaços. Eu não vou falar a verdade pra vocês, eu não tenho uma medida certa. Ah, Aline, eu quero fazer para colocar óleos essenciais. Se você quiser, se você tiver um vidrinho de óleo aí, desses que você quer usar, e quiser medir, aí você pode fazer. Quer ver? Eu vou mostrar como é que você iria medir, se fosse só para colocar vidrinhos do mesmo tamanho em todos os bolsinhos, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, com cuidado que é de vidro, esse vidrinho. Então se você for medir, você vai usar aqui, coloca ele aqui, não deixa o tecido de baixo enrugar, tá? E aí você vai fazer aqui o espaço, tá vendo? Só que esse primeiro bolsinho, a gente tem que deixar aqui, ó, coloca 2 dedos, que é a margem de costura, de acabamento. Então, coloca 2 dedos, ó. E aí sim você mede aqui no vidrinho, se você quiser fazer todos do mesmo tamanho. Tá? E é isso. O meu primeiro que eu fiz ontem, né? Eu fui dando um espacinho aqui, costurando. Esse primeiro não dá muito para pegar, para tirar uma medida, mas eu vou fazer o segundo aqui e passo a medida que eu tô usando para vocês, tá? Que assim, quando a gente vai tendo uma experiência maior, você vai apurando os seus olhos, sabe? Sabe quando eu falo assim na minha live, ó? Eu não medi não, eu fiz no zoiômetro. Então, você vai apurando o seu zoiômetro, tá? Então, eu não vou medindo, eu vou só dando os espacinhos. Mas aqui eu vou falar pra vocês. Eu vou medir por esse segundo bolso, pelo primeiro não dá, porque ele está maior por conta da margem que a gente deixou aqui. Então, aqui, ó, de uma costurinha a outra, deu 4 centímetros, tá? Só pra vocês saberem. Aí, o que você pode fazer, se você quiser? Você vem com um giz ou caneta que apaga com o calor do ferro e vai medindo. 4 centímetros, faz um risco. 4 centímetros, faz um risco. E vai fazendo assim. Aí você vem com a telinha por cima, dá uma folguinha e coloca bem em cima do risco pra você costurar, entendeu? Dá pra fazer aí desse jeito também. Você não pode fazer o bolsinho nem muito grande, senão vai ficar muito folgadão, e nem muito pequeno. Ó. Vou segurar aqui, esticar todos. Então, olha como ficou, gente. Olha que bonitinho. O segredo dessa parte dos bolsinhos, o que é? É você não ir enrugando o tecido aqui. Esse tecido, tá vendo que o meu também tá retinho? Esse tecido tem que ficar retinho para ele poder continuar no tamanho que a gente precisa para finalizar a peça, tá? Aí depois que você costurou todos os bolsinhos, você vai vir costurando aqui embaixo, ó, e fazendo preguinhas, ó, porque os bolsinhos estão gordinhos, então você faz uma preguinha, que eu tô colocando o prendedor só para me mostrar para vocês como que fica, ó. Eu vou aproximar na tela, tá? Peraí.
Então, olha só, tá vendo? Você junta aqui assim, no meio, para poder passar a costurinha aqui. Essa costura na beiradinha, tá? É só mesmo pra gente fechar esses bolsinhos aqui embaixo. Pronto. Então, a parte do bolsinho tá pronta. É desse jeito, né? Ficou aqui, ó, vários bolsinhos. Vou contar pra ver quantos que deu aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bolsinhos. Com o do sustento do corpo, 12, né? Que agora eu já nem sei mais onde que eu guardei. Tá por aqui. Tá bom? Então é isso. Bolsinho pronto. Agora a gente vai lá no canal do zíper. Então, eu vou pegar aqui, ó, primeiro essa parte estreitinha de largura de 4 centímetros, principal e forro, e o zíper. Vou colocar o dentinho do zíper de frente para a estampa, ó. Dentinho do zíper de frente para a estampa. Vou passar aqui primeiro uma costura de segurança. Se você for colocar 2 cursores igual eu, você tem que deixar uma pontinha de cada lado. Então, deixa uma pontinha de cá e pra sobrar outra pontinha do outro lado, tá? Aí eu vou pegar o forro, colocar a estampa do forro de frente aqui pro avesso do zíper. Opa, vou colocar o calcador de zíper, né, que já tá esquecendo. Então, colocou aqui o forro. Costurinha. Deixa eu ver se eu ver uma pontinha. Pronto. Vou pegar esse forro, colocar ele pra trás, ó, fazendo esse movimento. Então, o forro aqui, ó, fica atrás desse jeito. Passar uma costurinha de meio pé de máquina aqui abaixo do zíper. Rebatendo, né, que a gente fala. Então, aqui, ó, eu vou puxando o forro e costurando. Puxa, costura. E ficou assim essa primeira parte. Agora a gente vai pegar essa parte mais larga, que é o corpo. Vou colocar dentinho do zíper de frente para a estampa do corpo, ó. Aqui a beiradinha do canal a gente alinha bem certinho com a beiradinha do corpo e inicia aqui com uma costura de segurança. Pronto, e agora eu vou pegar aqui o forro, que é onde estão os bolsinhos. Vou pegar essa parte superior, né, que é onde não chegou os bolsinhos, essa parte aqui de cima, e colocar de frente aqui, ó, com o avesso do zíper e passar a costura. Pronto, vou colocar esse forro pra trás, ó, mesmo esquema. E vim passando costurinha na beiradinha abaixo do zíper, rebatendo, tá? Eu sempre faço assim, costuro um pouco, venho aqui, vou puxando o forro, tá? Pro forro ficar bem sentadinho ali atrás. Por quê? Senão, se a gente não vir vigiando, o forro enruga pra cima. E aí, quando for abrir e fechar o cursor, não vai dar certo. Então, ó, ficou assim. Ai, ficou lindo esse zíper Tiffany, a parte de trás, tá? Vamos colocar os cursores. Então, como eu vou colocar 2 cursores, vai ser um em cada pontinha. Um aqui. Isso. Ó, coloca ele até o meio, viro pro outro lado. Vou colocar o outro aqui.
Quem aí tá fazendo peças aí escolares, gente? Esse mês agora é o mês, hein? É o mês para fazer bastante peça escolar, vender bastante. Ó, deixa o cursor paradinho aqui no meio. Agora, antes de prosseguir, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha na beiradinha aqui, ó. Pra quê? Pra segurar esse forro aqui, tanto embaixo quanto... Aliás, tanto em cima quanto embaixo. Costurinha na beiradinha. Vamos voltar aqui para a aula. Colocou, deixou o cursor paradinho aqui. Olha a parte de trás como é que ficou. Agora a gente vai emendar o sustento do corpo, tá? Prestando atenção para a posição que vai ficar o bolsinho. Então ele tem que seguir aqui onde está o bolsinho. Vou colocar estampa do sustento do corpo de frente para o canal do zíper e passar uma costura com um pé de máquina. E aqui eu vou fazer um acabamento com viés. Na verdade, com tecidinho, que eu esqueci de deixar aqui guardado. Ah, meu Deus, deixa eu ver pro meu lixo. O lixo de costureira sempre tem. Aí, ó, tá vendo? Do corte de ontem. Pra ficar tudo pretinho, né? Tudo da cor do fundo. Eu vou pegar aqui, ó, vou cortar a tirinha. Fazer um viésinho, tá vendo? Então não jogue fora, gente. Faz isso não. Faz igual a professora, não. Tudo quanto é pedacinho, vocês guardem numa caixa. Porque vai ter uma hora que vai servir, tá? Então, cortei uma tirinha, largura 5 centímetros. Coloca estampa de frente com estampa. Passa uma costura de um pé de máquina que a gente tá fazendo um viésinho, tá? Pra fazer esse acabamento aqui. Sobrou a pontinha, gente. Corta essa pontinha. Ó, venho com ele pro outro lado, uma dobrinha, 2 dobrinhas e passa outra costura. Passou a costura, fez o acabamento bonitinho aqui, a gente vai abrir, ó, tá? Abriu. Vai lá na onde você regula na máquina a largura do ponto e aumenta a largura do ponto pra gente fazer aqui, ó, um acabamento. E como fica grossinho, coloca a largura do ponto da sua máquina lá no máximo e vamos passar essa costura aqui. Pronto, fez a costura, volta a largura do ponto. Eu tô usando aqui a largura em 3 para fazer todas as costuras e aqui eu coloquei no 5. E ficou esse acabamento aqui, ó. Aí aqui a gente vai fechar do outro lado, né? Mas antes de fechar, nós vamos medir igual o estojo que a gente fez semana passada. Vou pegar uma das rodelas aqui, o topo ou o fundo, e a gente vai medir com prendedores, aquele esquema, tá? Aquele esquema. Começa pelo canal do zíper. Não, desculpa, ao contrário. Falei errado. Começo pelo sustento do corpo. Por quê? Se precisar tirar algum pedacinho, a gente tira do canal do zíper. Aqui esse sustento do corpo, a gente não pode tirar mais nada dele. Ele já tá na medida certinho. E vamos aqui, ó, colocando o prendedor em toda a volta, como se a gente já fosse fechar a peça. Até chegar ali do outro lado. É simples. Aqui passando um pouquinho, como sempre, que eu sempre passo a medida um pouquinho a mais, que é antes sobrar do que faltar. Aí eu vou aqui medir, porque tem que estar passando 1 centímetro. Eu dei só um pique aqui onde eu tenho que cortar. Então, ó, encostou aqui, tem que estar passando 1 centímetro, tá? Exato, só isso. Não pode deixar sobrando mais do que isso, não pode faltar menos do que isso. Então aqui, eu dei um pique aonde, ó, aonde eu tenho que cortar. O que eu vou fazer? Primeiro eu venho aqui em cima do pique, tá? Passo uma costura e corto esse excesso aqui.
tortinho, gente. Tem que cortar reto. Se cortar torto, o negócio vai continuar torto, né? Pronto. Então, ó, cortei. E agora sim, a gente sabe que está no tamanho certinho, a gente pode finalizar a emenda aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a beiradinha do sustento na parte principal, estampa com estampa, coloco aqui, ó, na beiradinha de cá. Passa uma costura com o pé de máquina. Passou essa costura, vou caçar outro tecidinho aqui, fazer o viés no meu lixinho. Ah, e esse vai ficar pequeno. Esse. Então aqui eu vou cortar outra tirinha de tecido. Quase cortei minha unha junto. Mais torto do que... Nem eu ia falar, mas não vou falar, senão... Mais torto que minha avó, já ouviu? Pronto. Coloca aqui estampa de frente com estampa. Costura. Vem com a tirinha, virou pro outro lado, duas dobrinhas. Deixa eu apoiar aqui em cima do consigo. Costura. Aí aqui agora a gente tem que rebater também, igual fizemos do outro lado. Então, eu vou virar pro lado direito. Aumentar a largura do ponto da máquina. E aqui, ó, passar a costurinha rebatendo. Deixa pegar aqui o corpinho na frente, não. Você vai manejando aqui, ó. Pra não costurar. Uma outra parte junto. Esse tamanho, gente, ele fica praticamente o tamanho do porta-papel higiênico mesmo. Então, se você quiser fazer essa bolsinha, inclusive sem os bolsinhos, né, para guardar papel higiênico, dá. Fica muito bom. Agora, a gente tem que nivelar, nivelar, igual pedreiro. Aí ele ficar retinho, parte de baixo retinha e a de cima também. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. No sustento do corpo, ó, tá vendo que ele tá um pouquinho maior? Não pode, tem que ficar tudo retinho, tá bom? Então, o que que a gente faz? A gente coloca assim, ó, na bancada, na mesa. Dá uns tapas, né? Eu vou colocar aqui um prendedor só pra mim analisar, entendeu? O que que acontece? Tem que estar tudo retinho, ó. No caso aqui, ó, tá sobrando, tá vendo? Ó, não pode. Então, você vem e corta. O que tiver sobrando, você corta e depois costura, tá? Continuo segurando aqui. Aqui, então, tá sobrando, é exatamente na parte do sustento mesmo. Aqui, ó. E aqui em cima também. Porque senão, na hora que a gente costurar a rodelinha, a tampa e o fundo, aí vai ficar torta, né? Aqui, ó, tô costurando onde eu cortei, né? Não ficar o forro solto. E aí sim, vamos conferir em outro ângulo aqui, ó. Assim. Então, confere menos, tá tudo retinho. Aqui ainda tá no desnível. Então, tira aqui excesso de manta, excesso de tecido, mas sempre lembrando para deixar retinho. Ó, isso aqui, esses fiapinhos que tá saindo, ó, é desse acabamento, tá? Pronto, pronto. Tá um pouquinho solto esse fogo aqui, vou arrumar. Agora, antes de finalizar, né, colocar o topo e o fundo, nós vamos costurar um viés em toda a volta, parte de cima e parte de baixo. Eu não tinha viés preto, gente, então vou usar esse viés azul. Ignorem.
Era o único que eu tinha aqui, restinho, então vou usar o azul. Mas aí vocês comprem e usem o viés da mesma cor do forro, tá? Esse é aquele viés pronto, a gente abre a dobrinha por dentro que nós vamos costurar, ó. Encostou, beiradinha do viés com a beiradinha da peça, a gente vem costurando, mas é do lado do forro, tá, gente? E aqui vai fazer essa costura em toda a volta. E é bem na beiradinha, não é um pé de máquina, não, é beiradinha, tá? Vem aqui costurando. Essa costura, ela é só para segurar o viés aqui. Porque, na verdade, o arremate com o viés a gente vai dar no final. Então, ó, tá vendo? Costurei em toda a volta, lado de dentro, e embaixo também, mesma coisa. Então, eu vou pra parte de baixo agora, ó, beiradinha do viés. Pronto. Então, ficou assim, ó. Viés em cima, viés embaixo. Antes de ir pra parte da tampa colocar a alça, nós vamos marcar aqui, ó, o meio. Então, aqui no sustento, eu coloco o início e final do zíper. Que dá pra gente ver a costurinha aqui, né? Ó. Então, colocou bem certinho, apoia na bancada, estica bem. Vou fazer um pique bem pequenininho aqui em cima, aqui embaixo, desse lado também, em cima e embaixo. Esse é aquele pique pra gente centralizar o meio. Pra poder fechar a peça, que agora é só fechar, tá? Vamos pegar a tampa, antes de costurar aqui, a gente vai fazer a alça rapidão. Vou pegar água. Então, aqui a alça eu mostrei no início do vídeo, a medida e as dobras. A gente vai passar uma costura na beiradinha de cá e outra na beiradinha de lá. Se você for usar a alça pronta, né, não precisa dessa costura, e é só costurar. Vou colocar aqui na... Passei uma costura de cada lado. Se você quiser deixar a alça mais estruturadinha, vou fazer mais duas costuras aqui no meio, dando um pé de máquina dessa primeira costura que eu fiz. Isso deixa mais firminho, tá? Duas costuras e ainda vou passar uma aqui no meio ainda. Pronto, isso aqui vai dar uma firmeza bem legal. Aqui eu vou cortar só a beiradinha que ficou com linha, pra deixar bem retinho, tá? Beleza. Aqui, esse círculo, que vai ser onde eu vou... Tanto faz qualquer um dos dois, tá? Não tem... Porque os dois são iguais. Então, qualquer um dos dois você pega pra colocar a alça. Então, primeiro eu vou dobrar assim, bem certinho. Um pique pititico de cá e um pititico de cá, tá? Abriu. Vou dobrar no outro sentido agora, colocando pique com pique, ó. Aí eu tenho certeza que vai ficar bem retinho. Colocou aqui em cima pique com pique, mais um pique de cá e um de cá. Por que 4 piques? 2 deles vai ser para posicionar a alça e os outros 2 para costurar o corpo. Então, ficou com pique nos 4 cantos, tá? Aí você escolhe qual posição, se é assim ou assim, aqui para acompanhar o desenho, vou colocar minha alça assim.
Então aí você escolhe dois piques, né, retinho, coloca a pontinha da alça aqui, passa a costura do outro lado, pontinha da alça no outro pique, passa a costura. Para essa alça não ficar muito solta, eu vou dar aqui, ó, uns 5 centímetros e vou passar outra costura. Ó. E aí a alça ficou assim, ó. Tá vendo? Ela fica presinha aqui, ó, com a costura, tá? A gente passa o ferro para deixar ela redondinha. Então assim ficou-se e vamos para... Voilá, a parte final. Aí a gente tem mais dois piques livres, né? Aqui e aqui, que vai ser exatamente o que a gente vai guiar com os piques que eu fiz aqui no corpo, virando do lado avesso. Quase que eu costuro o negócio errado. Virou do lado avesso. Olha que legal fazer uma bolsinha assim também, um cestinho. O que vocês acham? Acho que eu vou fazer um cestinho, depois fazer uma aula de um cestinho. Pra colocar coisinhas aqui dentro e bolsinhas em volta. Olha que legal. Fica legal, né? Então, bora lá. A tampa a gente vai colocar ela assim, ó, tá? Pique com pique, passa uma costurinha pititica. 2 centímetros de costura, ó. É só pra prender pique com pique. Aí eu venho aqui pro outro lado. Pique com pique. Fazendo assim, gente, não tem... A chance do negócio ficar torto é mínima, tá? Então, todo carinho, cuidado é pouco na hora de você fazer uma peça, né? Não digo nem acabamento, é fazer. Porque a peça, ela ficar certinha, não ficar torta, ela começa desde lá do corte do seu material, né? Então, lá no corte do material, você já tem que... Ah, Aline, mas eu não faço, não consigo fazer retinho. É prática. Ninguém nasceu sabendo. Vamos sacudir aí, né? Como é que se diz? Sacudir a poeira. E praticar. Não vai desistir, não. Deu errado, ficou torto, faz de novo. Ah, Aline, não quero, fiquei triste. Ah, meu Deus, aí não dá, né? Você diz, ah, fiquei triste, não deu certo, então não vou fazer mais. Quem faz isso é criança, viu, gente? Vocês não, vocês são mulheres maduras e que não vão desistir de primeira, hein? Quem é aí, levanta a mão. Eu sou. Vamos aqui, ó, coloquei prendedor em toda a volta, passar uma costura com o pé de máquina, tá? Essa é uma costura arredondada, né, gente? Então a gente vai com cuidado, porque ele é todo arredondado, não tem nenhuma parte reta. Então, aqui é paciência, é pontinho por pontinho mesmo. Isso aí não é porque eu tô iniciando, tem que fazer pontinho por pontinho, não. Até vocês aí que já costuram aí há 1000 anos, nossa, exagerei, né? Já domina a costura legal, essa parte aqui vocês sabem. Tudo que é parte redondinha é devagar, porque senão vai ficar torto mesmo, não vai ficar certinho. É devagarzinho, então vai prestando atenção, o jeito que eu vou fazendo. Gente, eu costuro um pouquinho, paro, ajeito tudo aqui, continuo. Costurou mais um pouquinho, ó, para, ajeito, porque eu preciso ter esse espaço aqui, ó, para me apoiar minha mão. E conforme a gente vai costurando redondinho aqui, a gente vai perdendo esse espaço. Então, tem que costurar um pouquinho, parar, ó, vem aqui, ajeita. Ah, e o negócio é redondo, não levo jeito pra fazer nada arredondado, não vou fazer. Ah, gente, faz isso não, hein? Porque eu postei um vídeo dessa bolsinha ontem à noite, já vi gente colocou nos comentários isso aí. É linda, mas é toda redondinha e eu não levo jeito, tenho medo, não vou fazer. Ó, na bunda de vocês. Gente, aqui ó, a parte da base... Eu vou marcar o meio só pra gente colocar mesmo pique com pique, porque aqui a minha estampa não tem sentido, nem nada assim, mas é só pelo hábito mesmo.
Vamos para mais um desafio essa semana? Ó, estampa, de frente com estampa, pique com pique. Passa uma costura pititica aqui, ó, 2 centímetros. Quem fizer, vai postar lá no meu grupo do Facebook, Aline, aceitei o desafio, principalmente aquelas que nunca ficaram, olha que louca, nunca fizeram peça assim, redondinha, por medo, vai fazer então, essa semana, tá? Vai fazer e vai postar lá, ó, Aline, primeira vez que eu faço, aceitei o desafio e a foto. Ficou bagaceira? Vai postar do mesmo jeito, hein? E é assim, aí eu vou ver, igual eu fiz no do estojo, comentei publicação por publicação. Então, quem postar lá a bolsinha, a frasqueira redondinha, Aline, aceitei o desafio, vou comentar pessoalmente, tá? Quiser postar no Instagram, nos stories do Instagram e marcar o meu arroba, tem que marcar meu arroba, gente, senão eu não vejo. Posta nos stories do Instagram, marca o arroba Aline Rogério, aceitei o desafio, aí eu vou repostar nos meus stories, tá? Porque a evolução e o esforço de vocês é o que me dá gás para continuar, sabe? Então tem que incentivar vocês, né? Começo de janeiro, né, gente? Começo de janeiro a gente tá naquela, não, esse ano eu vou fazer diferente, que eu vou aprender isso, que eu vou aprender aquilo, que eu vou fazer aquilo outro, então vamos aproveitar. Ó, coloquei empreendedor. Ó que legal, ó, comentário, é prática sim, Aline, eu já estou melhorando as minhas costuras praticando. Olha só, gente, tá vendo? Agora mais uma costura aqui com o pé de máquina nessa outra parte. Ó, eu vou na máquina assim, que eu gosto de costurar do lado do viés. Mas, para não ficar esse negócio entuchado aqui, ó, a gente amaceta. Amaceta não, né? Nossa, meu Deus, maceta. Amassa. Amassa, fica mais bonito, né? Amassa, tem lugar aqui, ó, para apoiar a sua mão e vem na maciota, ó, devagarzinho. Costurou um pouquinho, parou, ajeitou aqui, prossiga. Mais uma vez. Eu já ensinei uma desse modelo aqui, só que bem grande, que foi em uma maratona maternidade, frasqueira infantil, farmacinha. Tipo assim, só que ela era bem grandona, redondona, quem lembra? Nossa, acho que faz uns 3 anos. Eu fiz com um paninho rosa de safari, eu até lembro o tecido que eu usei. Pronto. Uma parte que ficou torta, vou passar a costura de novo, porque senão... Pronto, gente, agora a gente só vai rebater o viés. Antes de rebater o viés, o que você vai fazer? Você vai olhar, tem excesso de tecido sobrando, viu, gente? Não é cortar o negócio tudo rente, a costura não. É se tiver sobra. Ó, eu vou tirando, vocês vão ver que vai saindo só umas minhoquinhas, bem fininhas. Porque isso aqui vai engrossar muito e na hora que você for rebater o viés aqui, pode atrapalhar. Então, se tiver sobrando, a gente vai tirando aqui, ó. As minhoquinhas. Isso, Leila. Corta o círculo. Como que faz para fazer maior? Vamos aprender? Ah, eu quero fazer maior. Então, o que você vai fazer primeiro? Primeiro, você vai definir o tamanho do círculo, né? Que é o topo e a base. Ou seja, o tamanho da circunferência que vai ficar só necessário. Que é desse tamanho aqui. Por exemplo, a linha é o tamanho de uma tampa de uma panela que eu tenho na minha cozinha. Ótimo. Então, defina primeiro o tamanho redondo, tá? O sustento do corpo, vocês podem seguir o padrão dessa medida que eu usei aqui. Se for maior, muito maior, aí vocês aumentam um pouquinho o sustento do corpo. E aí o canal do zíper, vocês vão com fita métrica, pega a fita métrica. Eu vou pegar a fita métrica, porque eu não gosto de fazer as coisas pela metade. Vou mostrar pra vocês o que é. Finge que isso aqui é só o círculo.
Vocês vão pegar a fita métrica, ó, começa no 1, vai colocando o prendedor em toda a volta, né? Só que tem que deixar o espaço do sustento. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai, porque eu gosto de fazer as coisas direito. Então, vocês querem saber, eu vou mostrar. Então, vocês valorizem, gente. Valoriza. Curte meus vídeos aí, compartilha. Vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem maior. Aqui eu tô cortando esse círculo só pra ter uma referência, tá? Ó. Então vamos lá, meninas. Ó, aula extra aqui, ó. Você chegou na conclusão que esse é o tamanho do círculo que você quer. Aí você vai demarcar aqui no círculo o tamanho do sustento do corpo. Segunda coisa que vocês têm que definir: a largura do sustento do corpo. Tá? Então vão anotando aí, tá? Essa aula extra para vocês, essa dica extra. Primeiro passo, defina o círculo, o tamanho que você quer o círculo. Segundo passo, você vai definir a largura do sustento. Aí você vai pegar uma caneta, que eu não tenho aqui. Aí você vai pegar uma caneta e vai definir aqui, ó. Eu quero que o sustento, né? Eu quero, né? Tem que ter uma noção. Qual que é o tamanho desse sustento aqui? Esqueci, acho que é 10. Aí vem aqui com a fita métrica, aqui, ó. Então, você vai marcar exatamente a largura do sustento. É isso aqui, tá? Beleza. Aí sim, você vai pegar a sua fita métrica e aqui, onde tem a marcação do sustento, você vai colocar a fita métrica 1 centímetro para dentro. Por quê, Aline? Porque isso aqui é margem de costura, tá? Você não pode calcular o canal do zíper certinho, porque senão depois ele vai faltar. Então, você tem que deixar 1 centímetro de margem de costura dos dois lados, de cá e de cá. Então, você vem aqui, ó, vai colocar a fita métrica bem certinha. É assim que eu faço os meus moldes, tá, gente? Dica de ouro, hein? Dica de ouro. Ó, é redondinho, então a fita métrica ela tem que seguir o arredondado. E você vem colocando, ó. Tá vendo? Vou botando o dedo aqui, ó, que é pra deixar bem arredondadinho. Ó. Pronto, tá chegando aqui na onde eu marquei o sustento. Mas aqui, ó, se eu for medir exatamente onde tá dando aqui o sustento, dá 40 centímetros. Mas eu quero que fique um pouquinho a mais. Então, eu vou colocar 41, porque tem que estar sobrando uma margem de 1 centímetro de cada lado, tá? Então, aqui você vai escrever, ó, 41. Então, você já sabe que é a circunferência tanto do corpo quanto do canal. Então, 41 e 41. Então, eu faço desse jeito, ó. Eu marco duas vezes, 41 e 41. Por que duas vezes? Porque aqui eu vou fazer um X, 41 por tanto, que é o canal do zíper, e 41 por alguma coisa, que é o corpo. Essa parte, deixa eu mostrar na outra aqui. Essa partezinha de cima é canal do zíper, e essa parte maior é corpo, tá? Então, Aline, eu quero o canal do zíper. Aí você vai criar, né? Se a bolsa for maior, for grandona, pode pôr 5 centímetros, 6 centímetros de canal do zíper. Aí, então, 41 por 6. E aí, você vai depois definir qual que é a altura que você quer a sua frasqueira. Ó. Aline, eu quero bem baixinha. Eu quero ela grande, mas baixinha. Você pode fazer. Eu quero ela grande e alta. Vai ser a seu critério. Então, aí você vai definir essa parte aqui agora. De cima a gente já definiu, 6 centímetros. Agora essa aqui, ó. Vou colocar aqui 15. Que é maior do que essa que a gente tá fazendo. Porque essa que a gente tá fazendo, ela tem 10 ou 11, não sei. Então, pronto. Então, aqui, ó, você já tem tudo que você precisa, tá?
círculo, tamanho que você quer em primeiro lugar. Largura do sustento, primeira largura. Como é que eu vou saber qual que é a altura do sustento? Só depois que você tiver isso aqui, ó, tá? Então, largura do sustento, mediu em volta, chegou na conclusão da circunferência, 41 e 41, e agora a altura do canal do zíper do corpo, tá? 6 centímetros, 15 centímetros. Agora é que a gente vai somar esses dois números para chegar na medida que é a altura do sustento. 15 com 6, 21. Aí então você vai colocar aqui, ó, 8 por 21 é o tamanho do sustento. E aí vocês já têm o projeto pronto. É só cortar no tecido e ser feliz. Hein? Deu para entender? Ah, não quero redondo, quero quadrado. Vai seguir o mesmo esquema aqui. Mesma coisa. Tá? Gente, isso aqui era para ser uma aula de curso, hein? Quer quadrado? Vai seguir o mesmo esquema. Vai primeiro chegar na conclusão do tamanho do quadrado que você quer. Depois você vai medir, parará, seguiu tudo certinho aqui. Chegou na conclusão das medidas do seu projeto. Você vai riscar no tecido, costurar, ver se deu tudo certo. Ah, não deu, alguma coisa deu errado. O que que deu errado? Foi a largura de tal coisa. Então depois você conserta na próxima. E vamos ser felizes, hein? Vamos encher agora esse vídeo de like aí, porque depois dessa, acho que eu mereço, né? Bom, voltando à nossa aula, vamos finalizar aqui. Cortar aqui os rabicózinhos de baixo. Aí o passo a passo vocês podem seguir igualzinho esse aqui, entendeu? De montagem. Oh, mas se alguma de vocês for usada demais e fizer maior, eu quero ver, hein? Ah, eu quero ver, vocês não deixam eu sem ver, não. Posta lá no grupo, fala, ó, Aline, você deu lá aula extra de como aumentar o tamanho, eu aumentei, tá aqui, ó. Bom, refilou tudo aqui, agora a gente vai rebater o viés e pronto. Então você puxa esse viésinho que a gente já costurou, a gente puxa ele pra cima, tá vendo? Puxou ele toda pra cima. Deixa eu decorar esse nome que falou aqui, ó, Leila. A Leila falou que vai fazer. Aí aqui a gente vai sobrepor esse viés aqui na beiradinha e vir costurando. Se quiser pôr prendedor, fique à vontade. Eu aqui, como eu já tô atrasada, vai ser empreendedor mesmo. Agora aqui essa costura é só de acabamento, né? Só pra tampar as emendas, viezinho. Só caguei esse viés azul, né? Mas tá bom. Não tinha preto. Vai chegar viés no site, tá, gente? Vai chegar. As fábricas começo de ano é devagar, muitas param, entra de férias. A fábrica mesmo lá da Peripan, que é dos viés, tem a Cinderela também, vou pedir os xadrez da Cinderela também para pôr no site. Eles voltaram agora, dia 10. Então, ó, costurei todo, vou pro outro lado. Pronto. Viezinho colocado em cima e embaixo. Vamos para a hora do parto. Deixa eu ativar as meninas do Instagram, que eu até esqueci. Até esqueci que tava no Instagram. Essa parte que põe o extensor, seria o sustento do corpo? Se for, tem que ter. Se não tiver sustento... Se não tiver, tem gente que chama sustento, a gente chama de trava, tá? Pode ser que alguma outra professora, vocês assistam a aula de outra professora, vai falar que é trava. Que é essa parte aqui de trás. Tem que ter. É o que vai segurar a tampa. Entendeu? Aí aqui a gente vai acertar as voltinhas, bonitinha. Vai no ferro de passar, coisa linda. A parte da tampa também, tem que vir forçando para ela ficar bem redondinha. E sarã, e sarã. Olha por dentro, bonitinha que ficou, gente. Ó, tudo amassada, né? Mas ficou bonitinho. Depois eu vou pôr os produtinhos aqui, tá? Gracinha, bonitinha.
Fechou, vocês vão fazer aquele esquema que eu já ensinei, ó. Sempre aqui onde tem emenda de costura, depois que passou o ferro, que eu não passei o ferro aqui, mas depois que passou o ferro, vocês vão fazendo isso aqui, ó. Que é pra ela ficar modeladinha, tanto em cima quanto embaixo. Depois vou passar o ferro. Ótima para colocar esmalte, viu, gente? Linda. Ficou pronta. Olha. Que fofinha. Ai, gente, ficou linda essa combinação de tecido. Eu adorei. Vocês gostaram? Ó. Aqui o sustento aqui atrás, tá vendo como é que ele fica? Valor de venda que eu deixo pra vocês nessa peça linda. Se for fazer com tecido digital, assim, igual os meus aqui, ó. Ó. Oh, que bonitinho, ó. Bonitinho. Valor de venda que eu deixo pra vocês dessa peça é de R$75 a R$90, tá? Lembrando que é só uma sugestão pra vocês. E se vocês têm que avaliar sempre o valor que paga no material aí na região que vocês moram, tá bom? Lembrando mais uma vez, quem não viu eu falando no início do vídeo, tem o kit de materiais no site. Tá aqui o kit da estampa que eu fiz aqui hoje. Cada kit de materiais dá para fazer 2 frasqueiras, vai com o molde impresso, tudo certinho. Tem esta aqui. Tem a de flor, ó que linda, ai gente, coisa mais linda. Como é que tem gente que fala que não gosta de rosa? Olha isso, que gracinha. Tem a de flor e tem a de mandala, tá? Cupom de desconto para vocês comprarem lá no site e ter desconto. O cupom é a palavra frasqueira, tudo com letra minúscula.